Bom dia a todos, novamente. E hoje nós vamos falar sobre o NFSE, né, o Taxon NFSE, cuja proposta é a emissão de notas de serviço por web service, na maioria dos casos, e TXT ou o CSV, depende da prefeitura, né? Algumas possuem integração por arquivo texto ou CSV. Mas vamos falar especificamente sobre os web services, que é a maioria dos casos, tá? Lembrando que o EDON, ele não tem comunicação ou integração com todas as prefeituras, né? A gente atende uma parte, né? Não tem assim uma... A gente tem uma relação de prefeituras que atendemos, que nós conseguimos integrar, mas não temos todos os padrões, vamos dizer assim, implementados, né? Então, para simplificar um pouco mais, é como cada prefeitura desenvolvesse um próprio layout de integração, né? Alguns baseado em um modelo padrão, e Abraço 1.0, 1.1, 1.2, enfim. Outros pegam esses modelos e fazem uma adaptação, aí faz uma derivação, né, do Abraço. Então, com relação à especificação de cada prefeitura, dúvidas sobre alguma prefeitura específica, eu não vou poder falar com vocês. Tipo assim, a prefeitura, no meu caso aqui de Goiânia, né? Não dá para comparar um processo da prefeitura de Goiânia com, por exemplo, a prefeitura do Rio, né? São Paulo, por conta da especificação. Cada uma tem a sua. Algumas prefeituras têm um padrão comum, como eu disse antes, por exemplo, o GINFS ou GINFS, e acaba que facilita um pouco mais na comparação, mas mesmo assim, mesmo sendo o mesmo padrão, elas têm algumas particularidades. Por exemplo, algumas não aceitam cancelamento, mesmo tendo a implementação disponível no modelo, mas a prefeitura em si não implementou o recurso, seja por uma questão fiscal, um controle, né, vamos dizer assim, fiscal do que pode ou não ser cancelado, né, geralmente essas que não implementam o cancelamento via web service, elas implementam um cancelamento, um modelo mais burocrático, né? Tem que ir presencialmente ou abrir um protocolo para esse cancelamento. Então, o NFSE, ele é um EDOM pequeno, é um EDOM que não tem tantas assim, dificuldades, só que ele tem muita particularidade dependendo de cada prefeitura. Então, assim, às vezes o universo de quem está acostumado, só emito nota aqui em São Paulo, ou só nota, por exemplo, no Rio, ou, sei lá, em Manaus, e de repente está acostumado com aquele modelo, beleza, vai ser mais tranquilo para quem está implantando, já tem um conhecimento prévio. Mas é complicado quando você fala de consultoria, por exemplo, de SAP, onde o cliente tem várias filiais, cada filial emite NFSE, e aí cada prefeitura é uma configuração do zero, por assim dizer. Então, não dá para generalizar, né? Eu vou falar aqui alguns modelos, alguns processos básicos, né, sobre o NFSE, do sentido assim, o método de autorização, a metodologia aplicada no objetivo de atualizar a nota vai ser o mesmo para a maioria dos casos. E aí, assim, eu vou falar, né, sobre as eventuais particularidades. Eu vou citar algumas que eu considerar relevante, assim, a gente já tem uma ideia, e outras eu vou pular, e aí a especificação a gente pode resolver em chamado, em dúvidas no chamado, tipo, prefeitura de, sei lá, Belém. Como é que funciona? Tem comunicação? Se tem, como é que funciona? É síncrono, é assíncrono? Dá para cancelar? Não dá? O modelo é compatível? Enfim, essas coisas a gente resolve via suporte, que é o prazo a gente poder correr atrás da informação, entrar em contato com a prefeitura,
fazer download dos manuais, enfim, essas coisas. Eu vou sair um pouco dessa parte das complicações da NFSC, por assim dizer, e eu vou entrar mais agora no universo do Edom. E antes de falar da instalação, propriamente, eu vou falar um pouco dos pré-requisitos, tá? Do NFSE. Assim como o DFE, que eu citei no treinamento anterior, a NFE, os pré-requisitos do NFSE tem a mesma pegada de ter o .NET Framework, a versão mínima 4.6.2, né? Pode ter uma versão superior a essa, mas o mínimo tem que ser a 4.6.2. Com relação à arquitetura, ficar atento com relação à arquitetura do client SAP, né? Então, se o client SAP for 64 bits, aí o add-on tem que ser 64 bits, né? Essa versão do NFSE, as mais recentes, elas têm um instalador LW, né? Então, para quem quem quer fazer a instalação, tem que vir aqui no Redmine, fazer o login e na aba download e pegar aqui a versão, por exemplo, a ARD, que eu vou instalar aqui no treinamento, e a LW. Tá? Além no caso do HANA, além além da compatibilidade com a arquitetura, tem que ficar atento também à DI API, tem que ter as duas DI API, tá? Só comentando igual eu fiz com os outros. Mas obrigatoriamente tem que ter a DI API do cliente, ou seja, se o cliente for 64 bits, tem que ter a DI API 64 bits, né? Recomendo que tenha as duas, porque algumas bibliotecas ainda usam a tecnologia x86, que é 32 bits, então pode ter alguma incompatibilidade, né? Se tratando de prefeitura, algumas ainda tem essa dependência e acaba tendo uma complicação. Então, como não vai ter nenhum problema, se ter as duas DI, pode instalar, né? Não necessariamente, se não instalar, vai dar problema, vai depender de cada cenário, tá? Para para quem usa o ambiente HANA, tem que ter o HDB Client, 32 e 64 bits também, que é a conexão. É como se fosse um native client lá, né, do SAP Ambiente SQL. Então, tem que ter essa biblioteca, né, disponível na máquina para o Edom abrir conexão com o HANA, né, conectar. Ele usa esses componentes para conectar com o banco do HANA. Acho que não só o Edom, mas qualquer outro Edom que implemente a comunicação, né, vai precisar dessa biblioteca, que é o HDB Client, e vem no pacote de instalação do próprio HANA. Essas são os requisitos que têm a relação direta com SAP. Agora, com relação ao Edom, eu citei o .NET, que precisa ter a versão 4.6.2. E no caso do NFSC, a gente tem esse componente, que é o TecnoSpeed aqui. Vocês também têm que instalar ele. Pode ser que algumas prefeituras não façam necessário, mas na dúvida instala. Porque ele pode reclamar a ausência disso aí, dependendo da prefeitura. Então, assim, algumas prefeituras nós não implementamos essa dependência, ele não tem esse relacionamento com esse recurso, outras têm, tá? Então, se não souber, instala que aí não tem problema, né? Só para evitar mesmo, mas se tiver alguma dúvida ou algum problema, pode abrir o chamado que a gente esclarece se tem a ver ou não com a ausência desse recurso. Mas eu recomendo que faça a instalação, e não é pesado, ele só descompacta as DLLs nos locais, né, do arquivo da pasta CIS32, entre outras pastas do SO, e o Edom as consome. Tá? Então, feita essa abordagem aqui com relação aos pré-requisitos, né, técnicos, que são que é a instalação do próprio Edom, associada ao client, associada ao .NET 4.6.2, HDB, client com o HANA,
e o próprio componente aqui, o TechnoSpeed, que é muito importante ter, principalmente quando tem uma variação entre assim, muitas filiais, né, lá no SAP, cada um emitindo nota, certamente cada um vai ter um padrão. Então, isso aí é só para facilitar um pouco mais na configuração inicial, na implantação do EDOM. Agora, com relação aos pré-requisitos conceituais, né, o que a gente vai precisar ter aqui de conhecimento prévio do SAP? Bom, é preciso entender que as prefeituras, né, no geral, a maioria delas, não tem um conceito igual tem na NFE, de quantidade e valor unitário. Algumas têm, algumas obrigam a ser assim, outras são facultativas, essa questão de esse desenho, esse rascunho, ou seja, de quantidade, valor e total, né, vamos dizer assim. Algumas só expressam isso em formulário, ou seja, no XML não tem nada disso, não tem essa validação. Só é expressado ali no formulário do RPS ou da própria NFSE. Mas o que a gente precisa ter noção para começar a usar o NFSE? Bom, precisa ter, no caso aqui, são itens do tipo serviço que nós vamos usar para esse processo. Ou seja, lá no SAP eu tenho uma classificação de itens do tipo serviço. Então, eu vou fazer essa abordagem antes da gente fazer a instalação, porque lá na frente eu só vou usar os recursos, tá, pessoal? Eu acho que mais fácil da gente poder não ficar voltando tanto. Eu vou voltar no cadastro, enfim. Eu estou usando a base de demonstração da própria SAP, a DMOBR, então aqui nela tem um item de serviço, que acho que já vem nela, que é essa horas de produção, que é o item que eu vou usar, né? Então essa classificação aqui, ó, de itens por imposto, ou para imposto, tem que estar definido como serviço, tá bom? Então não pode ter essa definição aqui de material, né? Então, inclusive o EDOM, na hora de fazer a configuração desse serviço lá no EDOM, porque tem que fazer um relacionamento desse item do SAP, do tipo serviço, com o item da LC 116, lá, barra 03, que é da lei complementar, que estabeleceu lá uma relação de serviços e deu um código de 4 dígitos ou 3, dependendo da leitura da prefeitura. E nós vamos associar esses dois, que é o item da SAP com o item da LC 116. Então, tem que ter o item do tipo serviço, tá? Tem que ter códigos de imposto com ISS, tá? Ou ter as retenções. Então, assim, tem que se preocupar em entender melhor como é que funcionam as retenções e quando deve reter ou não. Do mesmo modo, com relação ao código de imposto, né? Qual alíquota usar dependendo do processo. Então, tem que ter essa noção, tem que ter os códigos de imposto com ISS, né? O PIS e COFINS vai depender do cenário, então, mas o ISS tem que entender a tributação do ISS e as retenções do SAP. Isso tem que estar já mais ou menos ali pronto para começar a usar o EDOM. Porque lá na frente, quando você fizer a nota, o lançamento do documento, né, o EDOM só vai consumir o que tem lá no SAP, ou seja, se tem código de imposto com ISS, por exemplo, PIS e COFINS, né, ele vai levar essas informações adiante no XML, o básico que foi calculado no SAP. Né? Acho que essa definição está na maioria dos EDOMs. Né? O EDOM não calcula nada no sentido de impostos, valor do serviço, tudo vem do SAP, das tabelas do SAP, no caso da nota de saída e suas tabelas de impostos, tabelas no caso do item, na INV1, INV4, INV12, com relação ao endereço. Então, eu vou mostrar aqui a instalação do EDOM na versão ARD. É bem simples, tá? Não tem muito segredo com relação ao processo. Eu vou aqui, NFSE. Quando você baixa o EDOM, ele vem uma versão compactada, né? Ele vem um zip. E aí